Programa Sonho Meu pela VRT Channel. Mais de 2.000 cidades do Brasil, sempre conectados através dos televisores mais modernos, hoje lançados na praça, mas também nos aplicativos do Google e da Apple. Milhões de telespectadores acompanhando aqui as nossas entrevistas e os entrevistados especiais que nós sempre escolhemos. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito conhecida, famosa, muito querida, com quem eu já construí muitos caminhos, muitos trajetos e muitos sonhos. Meu companheiro e amigo Olívio Giosa, muito bem-vindo. Não vai me... Um currículo extraordinário na vida pública, na vida privada. Ele que é engenheiro, ele é administrador de empresas, ele que é jornalista. Eu diria para vocês, talvez seja uma das figuras de ação coletiva, multissetorial, mais impressionantes que eu já conheci. Já foi deputado, ele vice-presidente da DVB, ele comanda toda a articulação da Paulista através de uma associação chamada Paulista Viva. Ele já foi secretário de Meio Ambiente aqui de Atibaia. Ele já fez muita coisa na vida, eu contei apenas uma parte do seu currículo. Eu vou pedir, Lívio, que agora você complemente daquilo que eu não falei. Legal. Super obrigado, Walter. É um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa absolutamente especial. Se a gente for aqui considerar quantas coisas a gente já fez juntos, é realmente uma jornada de vida. Para mim é motivo de orgulho estar aqui com você e estar sempre prestigiando tudo que você faz, tudo que você coloca na dimensão, também na busca de uma sociedade cada vez melhor, né? Então, acho que a gente tem princípios, propósitos muito próximos, é isso que nos une. Falando um pouquinho da minha vida, começando lá nos primórdios, mas é só en passant, eu nasci lá no Bom Retiro e tive uma vida muito comunitária, muito próxima, não só da comunidade italiana, como da comunidade judaica, né? Porque naquele tempo elas eram as comunidades que predominantemente viviam no Bom Retiro. E tive muitos amigos italianos, muitos amigos judeus, estudei lá na região, fiz meu primário, e os amigos até hoje se encontram, estão juntos, então esse potencial de recuperar essas amizades sempre foi muito próximo para mim. Depois estudei no Colégio de São Bento, 11 anos, e também, nesta última sexta-feira, a gente fez a nossa reunião de 56 anos de formatura no científico, né? E continuamos juntos, médicos, engenheiros, administradores, várias profissões juntas e que se irmanam né, sobre esse envoltório bacana do Colégio São Bento e dos beneditinos. Aí eu fiz uma atividade muito relevante do ponto de vista do esporte. Eu atuei sempre muito em várias modalidades de esporte, mas especialmente no futebol. E a várzea do Bom Retiro era um celeiro de craques, né? E a gente conseguiu demonstrar o nosso potencial. Você chegou a ser profissional? Joguei no Bom Retiro. Do Bom Retiro fui capturado pelo Palmeiras. Joguei no Palmeiras, joguei na Ferroviária, joguei no Criciúma, e a partir daí tive uns momentos muito bacanas e acabei entrando na Faculdade de Engenharia. E na Faculdade de Engenharia era período integral e foi uma decisão muito intensa para mim. E o Brasil perdeu o primeiro Ronaldinho da época. Que beleza! Eu tive que decidir pela engenharia, já que naquela época, primeiro que a minha família é uma família de classe média baixa, meus pais nunca tinham estudado, era uma oportunidade única de um filho ser engenheiro, cuja profissão era emergente, absolutamente emergente, e ser jogador de futebol à época era muito complexo. Salários baixíssimos, você só vivia do bicho, o bicho se ganhava, se empatava, recebia 30% do bicho. Então era uma coisa mais complexa. Mas aí nas faculdades eu acabei sendo presidente da Atlética, presidente do centro acadêmico, nas 3 escolas. Isso me deu uma dimensão muito forte, trabalhei essa costura com a juventude,
década de 70, época da ditadura, fui preso 5 vezes, aquela discussão muito emergente no país, né? Mas também eu comecei a perceber o quanto era o valor da democracia e o quanto os partidos à época poderiam acolher jovens como eu, como você à época, nós temos a mesma faixa etária, que tinham um percurso a desenvolver do ponto de vista do reconhecimento da sociedade e das práticas democráticas. E aí eu fui ao MDB à época, o MDB me acolheu, fui presidente da juventude do MDB, da distrital do PMDB lá da região, Bom Retiro, Santa Cecília, e fui acompanhando para e passo a minha carreira profissional, a visão política, né? Realmente fiz uma carreira muito ascendente, ocupei vários cargos de direção até ser o vice-presidente para a América Latina da maior agência de publicidade do mundo, a Lintas Worldwide. Famoso. Então, ali a gente teve uma atuação muito grande do ponto de vista da iniciativa privada, até que houve o grande movimento no Brasil, em 82, as primeiras eleições diretas, e você estava lá, e eu fui chamado para fazer parte do núcleo de planejamento da campanha do Montoro, e me envolvi absolutamente. Montoro foi eleito governador, e logo em seguida ele escolhe o Mário Covas para ser o prefeito de São Paulo. E nós já tínhamos, você também, uma amizade muito forte com o Mário, acompanhávamos toda a campanha dele, o trabalho dele na área pública, e aí o Mário me chamou para atuar na prefeitura de São Paulo. E aí eu tive que fazer uma decisão profissional, eu me afastei da Lintas, pedi 9 meses de afastamento, o Mário entrou em março, eu fiquei até dezembro na prefeitura, auxiliando diretamente o Mário Covas. E a volta foi uma volta para uma atividade pessoal. Abri uma empresa de consultoria e, desde então, tenho esta empresa com muitos projetos na área estratégica, terceirização, marketing, sustentabilidade, são os principais canais. Mas aí também começou uma jornada de perceber o quanto o país se transformava e o quanto a administração brasileira precisava estar acompanhando todo esse movimento transformatório. A década de 80 foi a década da revolução da administração no mundo. E o Brasil só começou a sentir isso lá para 87, 88. E a gente foi trazendo, através de cursos, de estar muito próximo sempre da academia, sempre dei aula, continuo dando aula. Nós fomos trazendo para o Brasil as melhores práticas através de uma entidade que eu constituí à época, estou ainda muito presente, que é o Senan, que é o Centro Nacional de Modernização Empresarial, que trouxe para o Brasil as melhores práticas de administração. Isso também nos deu uma relevância muito forte no mercado. Fomos atuando nisso, e aí houve os primeiros convites para participar da vida pública. Eu fui diretor da CEAGESP, fui diretor vice-presidente do Banespa por um curto espaço de tempo, até ser convidado para ser diretor de administração da Eletropaulo, que era a maior empresa pública do Brasil, e assumi também como vice-presidente da empresa. E com isso nós tivemos uma atuação muito reconhecida em termos de transformação de processos, procedimentos na Eletropaulo, e isso nos deu reconhecimento nacional, capa da revista Exame, como a melhor empresa pública do Brasil. E aí começou um caminho muito mais ideológico. Nós criamos no início do governo Fleury, já que eu coordenei o programa de governo do Fleury, uma empresa nova no estado de São Paulo, que era a CPOS, a Companhia Paulista de Obras e Serviços. Era uma forma da gente integrar tudo o que acontecia no estado e que não tinha menor alinhamento entre serviços prestados e obras. E fizemos isso, houve uma redução de custo do estado incrível. E dali eu fui convidado, quando o Itamar assume, a ser o secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, em Brasília. Nessa época, muito viva a minha presença pública, até que, uma volta de Brasília, o Mário Covas me pega no aeroporto, esperando a minha, falou: Lívia, você precisa ser candidato a deputado estadual.
Falei, mas Mário, não, eu vou ser o candidato a governador, você precisa me ajudar. E aí nós nos candidatamos. E aí, eu, 94. em 94, assumi como suplente em 97 e fomos como deputado até 99. E aí foi um trabalho muito bacana, pude conviver com você na Assembleia. E depois você foi para a secretaria do Covas. E aí foi um encaminhamento natural. Não fui candidato à reeleição por motivos muito pessoais, falecimento da minha esposa à época, problemas, crianças pequenas, enfim, foi uma coisa difícil. Mas eu me ajustei na atividade privada e fui me encaminhando para o terceiro setor. Até que um dia me programaram, sem eu saber, um jantar. Gente de várias entidades. E foi incrível, viu, Walter? Porque eu recebi um chamado. Tipo assim, Nívio, nós não queremos que você, exatamente nessas palavras, que você se candidate de novo. Teu papel é aqui no terceiro setor. E aí, naquele momento, eu recebi N convites para estar presente em várias entidades do terceiro setor, das mais variadas atividades. E eu resolvi assumir esse papel. E até hoje participo realmente de muitas atividades esportivas, sociais, empresariais, beneficentes, comunitárias, Rotary Club, das mais variados BVB, tipos. E isso me conforta de uma maneira. Todo mundo me pergunta, mas como é que você aguenta? Eu aguento porque isso me dá ao contrário, isso te faz viver. Um prazer absoluto. Primeiro, estar com pessoas. Segundo, de ter propósitos diferentes e que são complementares e que valorizam o servir e o bem-estar dos outros. Isso é uma coisa básica. E as coisas vão acontecendo e eu tenho tido essa disposição de atuar, né? E quantos acho anos muito confortável. você tem? 73. E peraí, preciso te contar. Neste último mês, eu fui campeão de todos os torneios que eu participei de futebol. De futebol. Interclubes, Campeonato Interno do Pinheiros, Interclubes do Anhanguera. Qual posição? Lateral. Eu sou meia, eu sou lateral, ou direito ou esquerdo. Eu atuo nas duas. Mas marca gol também. Quando dá, a gente aproveita a oportunidade. Então é muito, tem sido muito gratificante. Não, um símbolo vivo da longevidade. Ou seja, com essa carreira impressionante, e eu sou testemunha, multissetorial, uma disposição pessoal, intelectual, ativa, impressionante. Ele é a própria recomendação da Organização Mundial de Saúde, que recomenda o envelhecimento ativo e saudável. É verdade. Ele é muito ativo, muito saudável e muito cooperativo. Ele tem uma visão, que é uma visão que deveria permear a sociedade moderna, que é a colaboração e não a competição. Essa disputa que destrói, ao contrário, a colaboração que unifica e avança. E, além de tudo, o livro é escritor. Conheço várias obras do livro. Muitas obras. Aqui tem uma delas, Gestão Municipal no Brasil. Esse livro é o único livro no Brasil voltado para a gestão municipal. Nós recebemos uma comenda do Congresso Nacional, temos tentado aplicar nos municípios, não é fácil, né? Conversar com os prefeitos, os secretários, mas esse livro é uma espécie de um dicionário das boas práticas de administração pública municipal, e ele foi muito bem desenvolvido e tem o patrocínio da Fundação Konrad Adenauer, né, que é uma fundação democrática alemã, super mega reconhecida mundialmente. Importantíssima no mundo. Que nos deu a oportunidade de aprovar, né, todo esse conteúdo e patrocinar a edição. Saudação ao Zé Mário aqui. Sem dúvida, ao Zé Mário, que é o presidente da fundação, um ser humano incrível. Da oficina municipal, Zé Mário, motorista, né? Histórico, como todos nós, né? Gestão municipal no Brasil, modernização, cooperação e humanização. E isto é uma autoria conjunta também do Grupo de Excelência de Gestão Pública do Conselho Regional de Administração em São Paulo, que eu coordeno.
José Mário, Lívio e o Murilo Lemos de Lemos. Exatamente. Conheço bem. E nós temos vários também artigos escritos. Outro livro da terceirização. O livro teve um papel fundamental na elaboração de políticas públicas e legislativas sobre a questão da terceirização, que é uma realidade concreta na vida moderna. Fala um pouco disso. Então, na verdade, nós introduzimos esse conceito no Brasil em 1989. Lá na Eletropaulo, a gente fez o primeiro exercício de descentralização ou terceirização na gestão pública. Foi um negócio impactante. Em 1990, eu escrevo o primeiro artigo sobre terceirização na Folha de São Paulo, na página 3. Traz um debate absoluto, a Folha nos chama e fala assim, Nível, você precisa escrever outro artigo porque o Mário Amato, presidente da Fiesp, é contra. Então você precisa escrever a favor e ele vai escrever contra. Ótimo. Passados 2 meses, o Mário me chama na Fiesp, Nível, eu acho que eu errei. Você tem razão absoluta e eu queria que você viesse aqui dar uma palestra. E ficou meu amigo fraterno. O Mário Amato, para quem não lembra, nós convivemos muito, foi um grande presidente da Fiesp, um homem muito aberto, um grande empresário. E muito interessante essa postura democrática. Então, de repente ele me chama e fala, Lívio, você tem toda a razão e eu preciso que você venha na Fiesp e faça uma palestra aqui. E você sabe que isso nos trouxe uma amizade. E eu passei a conhecer o Mário na sua intimidade. Ele me chamava às 6 horas da manhã para tomar um café no Clube Paulistano, porque às 5h30 ele nadava todos os dias na piscina externa, com frio, com calor, com chuva, todos os dias. Aí a gente saía, ele saía, se trocava, íamos tomar um café, íamos debater sobre o Brasil, as coisas, vamos começar o trabalho. Figura impressionante. Agora, Lívio, você se dedicou muito, praticamente, à questão municipal, muito na área da sustentabilidade, na defesa do meio ambiente. Fala um pouco sobre esse tema, que é talvez o mais moderno, o mais dramático e o mais preocupante. Você fez um trabalho incrível, eu me lembro, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Atibaia. Então, só fazer um breve histórico, tudo começou com o Betinho, Herbert de Souza, né? Eu tive a oportunidade de participar de várias entidades, e dessas entidades tinham, entre delas o CEAP, o CEAP é quem trouxe para o Brasil o primeiro estudo de microcrédito. E foi interessante, Walter, estou me lembrando aqui, eu participei de um grande congresso de microcrédito no início da década de 90, e o meu parceiro era o Henrique Meirelles, presidente do Bank of Boston, que estava em Barcelona no evento para aprender. Ele falou, Lívio, eu preciso entender o que é que está acontecendo no mundo sobre a história de microcrédito. E nós ficamos juntos lá em Barcelona, eu dei a palestra, e ele saiu meio que encantado com uma transformação que ocorria no mundo. E o CEAP me aproximou do IBASE, que o Betinho começava a desenvolver as discussões sobre a desigualdade social no Brasil. Eu abracei essa causa, ele me chamou para presidir a campanha Natal Sem Fome no Brasil no início da década de 90, que a Rede Globo abraçou por 2 anos. Em 92 vem a Eco 92 no Brasil, eu tive a oportunidade também de participar e de perceber que havia, a partir daquele momento, um grande movimento mundial para discutir a questão da ecologia. Não se falava antes disso. Nada, era ecologia, era uma palavra que chegava no Brasil e se traduzia nas melhores práticas, entender o que estava acontecendo, começando a perceber mudanças necessárias para a população entender a transformação que a sociedade poderia ter através do mau uso das fontes de energia no mundo. A gente foi crescendo nessa discussão e em 1996, na ADVB, a gente cria um Instituto ADVB de Responsabilidade Social, que depois passa a ser responsabilidade socioambiental. E a ADVB foi a pioneira no Brasil a trazer, e você estava lá presente, nós te chamamos para fazer parte desse grupo, para a gente discutir a questão da responsabilidade social corporativa, que era outro tema emergente mundial, que o Brasil mal sabia do que se tratava.
E como a DVB é uma entidade transversal, que ela dialoga com todas as entidades e todo o mercado. Ouvi dizer que você vai ser presidente da DVB? É Vou dar mesmo? um spoiler aqui. Não, e é fundamental, porque a atuação dele na DVB é histórica. É Finalmente verdade, chega à chegou a presidência. presidência. Vamos Merecido. assumir agora em janeiro de 2026, com muita vontade. Já de público, quero te chamar para ser meu guru, para Meu a gente Deus. discutir, conversar, porque eu sei do quanto Olha, você hoje está também muito dedicado à iniciativa privada. muito. Então, essa presença do Instituto foi fundamental e a gente começou uma jornada das boas práticas, social e ambiental, até que em 2005, de novo, a Folha me chama para a gente escrever, que foi aparentemente o primeiro artigo no Brasil sobre sustentabilidade. E eu me lembro que o editor me chamou e falou: Lívio, nossa, foi incrível. Na época, 2005, você não tinha internet, você não tinha nenhum recurso ainda tão utilizado pela sociedade. E olha, a repercussão foi incrível desse tema, nós precisamos voltar a falar, e as coisas foram acontecendo. Na TV Record, chamando aqui só os veículos de comunicação, a TV Record me chama e nós criamos o Instituto Ressoar, o primeiro instituto Lembro. num veículo de comunicação voltado para a responsabilidade social. Criamos um programa incrível, que é o The Make a Difference Day, que é o dia de fazer a diferença. A gente trouxe os Estados Unidos. Isso repercutiu demais no ambiente acadêmico, nas sociedades, nas comunidades, nas empresas se envolvendo. E a coisa foi crescendo, a gente foi discutindo cada vez mais sustentabilidade, boas práticas, como a coisa se releva do ponto de vista empresarial e público, em políticas públicas. Pudemos fazer muito em Atibaia, construir diferença lá, porque em 2012, aí vem um ponto claro que foi transformador. Em 2012, durante a Rio+20, eu fui homenageado pela ONU, pelo PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, por um programa que eu apresentei chamado Programa Município Sustentável. Em Atibaia. Não, isso foi antes. Foi Foi um antes. ano antes. Ah, tá. Esse programa foi... O PNUMA entendeu o quanto o município é indispensável na transformação de um país, né? E o quanto ele é relevante nas boas práticas. E aí foi bacana o evento no Copacabana Palace, recebi a Láurea das mãos da Gisele Bündchen e do Príncipe Charles, que eram os embaixadores da ONU para o meio ambiente, e ele é meu amigo até hoje, de príncipe virar rei, imagina. Então eu estou bem, né? Você Na tem amigo Inglaterra. rei da Inglaterra. Que beleza. E aí a gente traz esse tema com grande relevância, eu vou dar palestras internacionais, palestras no Brasil, e aí vem a oportunidade de, depois das N palestras, um município me chamar para tentar implantar o projeto, que foi o município de Atibaia. E ali houve uma transformação, políticas públicas na veia, chamada à sociedade, foi muito bacana. E eu continuo até hoje com muita referência. Mais um produto aqui dessa linha, a cartilha de sustentabilidade da Paulista. Vamos aproveitar e fazer a ponte. E a Paulista? Então, deixa só antes disso. Tá. E que esse programa Município Sustentável me levou a ser chamado novamente para ir na COP30, para fazer agora, um mês atrás, para fazer uma das reuniões sobre políticas públicas sustentáveis, repaginando o programa Município Sustentável de 2012 para 2026, com outras tendências, outras questões muito bacanas, e que foram apresentadas na COP30. Porque essa questão ambiental tem que começar no município. Sem dúvida. Na casa das pessoas. E eu toquei no tema Avenida Paulista, mais uma instituição que você comanda. O livro me dá números impressionantes da Paulista, que é o símbolo de São Paulo. Não é verdade. Então, a gente ainda tem um tempo aqui, eu queria um pouco que você falasse sobre isso. Falar. A Avenida Paulista, na verdade, ela foi criada dentro da DVB. Né? Interessante isso. A DVB era num casarão, a sede num casarão, na rua 13 de Maio, próximo da Paulista. E os nossos conselheiros eram Henrique Meirelles, Olavo Setúbal, Mário, presidentes da Fiesp, grandes entidades, instituições, empresas. Era um ponto incrível de discussão sobre o Brasil. E o Henrique Meirelles vinha com uma proposta de ter feito no centro de São Paulo
um projeto que foi a Associação Viva o Centro, com Famosíssimo. grande repercussão, Grande. porque, na verdade, Walter, é importante os nossos telespectadores e estão acompanhando toda a nossa audiência entender que São Paulo vivia um processo transformatório urbano. As grandes organizações saíam do centro, passaram pela Avenida Paulista e estavam se deslocando para Luiz Carlos Berrini, Faria Lima e Marginal Pinheiros. É isso. E a preocupação era, bom, o que será do centro e o que será da Avenida Paulista, que foram eixos centrais do desenvolvimento urbano de São Paulo, como é que eles vão se estabelecer? Sociedade civil em foco, raiz da transformação, vamos fazer alguma coisa. Nasce a Associação Viva o Centro, que começa a ativar o centro, e aí o Lavão vem e fala, pô, nós vamos fazer alguma coisa aqui em São Paulo, aqui na Paulista. E assim eu fiz. Criamos a Associação Paulista Viva, Miguel Ignácios, Antônio Carlos Franchini são meus vice-presidentes, desde o início estiveram presentes para as discussões, e a gente foi atuando e agora, assumindo a associação já há 3 anos, nós pensamos no quanto a Avenida Paulista representa para São Paulo. Ela é reconhecida pelo símbolo de São Paulo, a diversidade é a palavra-chave da Avenida Paulista, não só a questão de gênero, raça, sexo, não importa, mas é pelas entregas. As pessoas adoram andar na Avenida Paulista. E a associação tem uma sequência de grandes atividades que deram relevância à Avenida Paulista ao longo do tempo. E atualmente mais ainda, não há uma manifestação que não seja na democrática, Paulista. Política, política. E ela é o seja sonho lá. do consumo do Brasil. Se você me permite, só vou dar aqui um pequeno dado que é engraçado. Eu tive, há 2 anos atrás, no estado do Ceará, a convite do governador, do secretário de Planejamento, fazendo um roadshow de palestras sobre inovação na gestão pública em todo o estado, nas 5 regiões administrativas. Fiquei uma semana, cada dia era numa região, acompanhado do governador, do secretário e falando para todos os prefeitos. E o Ceará é um estado bacana, ele é um estado formal, diferente dos outros estados do Nordeste. Todo mundo em gravata, maior calor, todo mundo em gravata, paletó. E o mestre cerimônia lá, além do meu currículo, do jeito que você falou. Estava em Juazeiro do Norte. Fez o quê? Fez isso, fez aquilo. O último item era, e é presidente da Associação Paulista Viva. O mestre cerimônia dá um grito e fala, gente, se eu soubesse que você é o dono da Paulista, eu botava isso no primeiro item do currículo. Dada a importância da Paulista. Para você ver o quanto ela é desejada. É a avenida mais fotografada. Lá estão 32 consulados, 14 câmaras de comércio, 32 bancas de jornal, uma igreja, um hospital, só na Paulista, são 8 ou em torno. Um clube. 11.800 pessoas residem na Avenida Paulista. 3 shoppings. Comércio, qual a população diária? 1.200.000 pessoas circulam diariamente na Avenida Paulista. Quantas é uma cidades, Campinas por dia. Quantas cidades do Brasil têm essa população? Só no conjunto nacional, 70.000. Agora, como uma grande magazine. No conjunto só nacional. no conjunto. Lívio, infelizmente, nós temos um problema aqui que é o tempo. Você tem que atender aí o ritmo do tempo, e na televisão, você sabe, isso é mais complicado. E nós temos um expediente aqui no nosso programa Sonho Meu, que é pedir para o grande entrevistado ir lá para a câmera e dizer qual é o sonho meu do Lívio Giosa. O sonho, como criança, era ter uma bicicleta. O sonho meu hoje é servir. Cada vez mais é estar junto com as pessoas, cada vez mais dar de mim um pouco do que eu sei, do meu conteúdo, é transformar pessoas para os novos momentos da sua vida. Eu acho que esse conteúdo acumulado ele precisa ser disseminado. E esse é o meu sonho, cada vez mais, ser realizado com as pessoas. Eu sou testemunha disso. Eu não identifico o Lívio tendo lazer, entretenimento, passar o tempo. Ele está sempre atuando em benefício da sociedade
da coletividade e da população. Faz parte da alma do nosso grande entrevistado, Lívio Giosa. Obrigado, Lívio. Obrigado, Valtinho, pela oportunidade. Viu? Parabéns pelo programa. É um prazer. E a próxima quinta-feira, às 21 horas, mais um programa Sonho Meu. Venha conosco.